Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. Na manhã de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Rede Mundial Pontinho de Luz. E para isso a gente está recebendo aqui o fundador desse movimento, que é o Luiz Gabriel, ou Senhor Gentileza, como ele é conhecido. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal de casa. Além dele, também está aqui conosco para nos ajudar nesse bate-papo, uma figura muito conhecida aqui em Marabá, muito querida de todos nós, que é a jornalista Anete Pitão. Bom dia, Anete. Bom dia, Patrick. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos de casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. Volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo. Hoje a gente vai estar recebendo dois convidados aqui muito especiais. E primeiro, o Luiz Gabriel, o Senhor Gentileza, como ele é conhecido, que é da Rede Mundial Pontinho de Luz. A gente vai entender o que significa isso, o que ela propõe para a nossa vida moderna, cotidiana e também para nos ajudar nesse bate-papo. A gente trouxe aqui a Anete Pitão, jornalista, Obrigada. Aqui de Marabá, também coaching. Ela vai já contar Eu não coloquei o teu... Se eu fosse colocar aqui o teu currículo todo, entendeu? Ia dar meio programa, mas eu vou te colocar para falar bastante. Gentileza também, né? sua, hein? Gentileza. E vocês vão adorar, com certeza, esse bate-papo de hoje. De forma que eu começo primeiro dando um bom dia. Gabriel, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Estou feliz de estar aqui, viu? Que bom. Feliz de estar aqui com você, com o seu público, com a Anete, Ai, companheira, parceirona. Obrigada. E eu te agradeço demais porque você está aqui para um compromisso particular em Paraupebas, né? Cidade aqui vizinha, mas tirou um tempinho para estar aqui conosco e apresentar para a turma de Marabá o que significa. Não, eu tinha que passar em Marabá, na verdade, né? Porque vir para Parauapebas sem passar em Marabá não ia fazer muito sentido. É uma cidade muito grande. Então, tem a Anete aqui, que é o nosso braço em Marabá. Né? Nós temos grupos também em Belém, certo, na capital. Mas eu precisava passar em Marabá para poder compartilhar o nosso trabalho. Né? É uma cidade muito grande, é uma cidade que também merece estar à frente do que está acontecendo no Brasil em relação à prática de gentileza, solidariedade, amor ao próximo, etc. Então, assim, estou muito feliz de estar em Marabá. Que bom. É de uma poder honra estar nossa aqui, também né? de recebê-lo. Anete, te agradecer pelo carinho de estar aqui conosco, de trazer esse convidado aqui para esse bate-papo conosco. E bom dia, bem-vinda. Muito obrigada, eu estou super feliz da gente estar aqui nessa ponte de potência, de gentileza e de transformação. Acredito muito nisso. Certo. Gabriel, gentileza, né? Hoje a gente está no tempo, a gente estava conversando aqui até nos bastidores, a gente está na era das redes sociais, né? De tantos... o mundo é muito difuso, né? Tantas ideias correndo por aí, de repente surge alguém que está defendendo a gentileza. Então, como é que surgiu isso na tua vida e por que você está trabalhando com isso hoje? Rapaz, olha, é uma pergunta muito simples, mas ela é tão carregada de história. Já são 10 anos na estrada, Sim, militando a favor da gentileza, pregando gentileza, livros e incentivando, exatamente, e incentivando a prática de gentileza para uma cultura de paz. Né? Mas, na verdade, a gentileza chegou na minha vida, eu tinha 15 anos de idade, porque eu comecei a minha vida profissional vendendo cafezinho numa banca nas ruas do centro do Rio de Janeiro. sim. E ali eu convivi com um cara também doidão, um cara assim, muito feliz da vida, e ele pregava a gentileza. Então, assim, o nome dele era José Datrino, mas ele tinha um apelido, ele era conhecido como Profeta Gentileza. Foi um cara que falava de gentileza o tempo todo. E foram quase 2 anos como ambulante nas ruas do Rio, e o discurso dele em relação à gentileza parece que ficou em mim, né? Mas anos depois, em 2010, eu decidi fazer a minha parte, né? Eu escolhi fazer a minha parte e deixar uma vida corporativa, uma vida de executivo. Eu trabalhei numa rede hoteleira francesa por 15 anos.
decidi deixar tudo para trás e cair no mundo, diante da importância, né, desse tema. Uhum. Eu tinha já assistido o teu relato sobre isso, sobre o teu contato com o José Datrino. Né? E eu fiquei muito intrigado se de repente teve um impacto tão grande com você, pelo fato de você ser um adolescente ainda naquela época. Você acha que se você já fosse um adulto, impregnado de tantas ideias que a gente tem no mundo adulto, teria tido o mesmo impacto? Então, na verdade, o trabalho realizado pelo José Datrino veio ilustrar uma dissertação de mestrado em educação, né? Então, quando eu fui para o mestrado, eu me lembrei das frases, eu só isso. Eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar um ativista, de me tornar um propagador desse tema. Eu só queria as frases dele como ilustração para uma pesquisa acadêmica que vislumbrava a educação no trabalho. Ou seja, as empresas são responsáveis pela educação ou pela reeducação do sujeito adulto no ambiente profissional com gentileza. Eu precisava de um elemento para ilustrar. E eu me lembrei dele. Eu falei assim, gentileza no trabalho, que bacana, né? Eu acho que vai dar certo. Eu continuei estudando, né? Segui na academia e trabalhando nessa rede hoteleira francesa, até que no final de 2009, eu morava na Europa. Eu morava na Irlanda, a trabalho também. Algo me inquietou. Falei, caramba, tanta coisa acontecendo no Brasil e eu aqui, né? Só acho que eu vou voltar para o Brasil e vou ensinar gentileza para as pessoas. Foi quando nasceu a Geração Gentileza, que é a mãe da Pontinho de Luz, né? Na verdade, uma empresa de desenvolvimento humano, né? Certo. Através da gentileza. Anete, você tem, eu acho que o que o Gabriel prega tem tudo a ver com o que é a tua vida, né? Você também é envolvida em muitas situações. Eu vejo que no teu trabalho até de mentoria, de coaching, né? Você também tem muito isso aí impregnado na tua vida. Como é que você descobriu o trabalho do Gabriel e se inseriu nisso? Olha, primeira coisa é ouvir o Gabriel e estar aqui eu acho que é mais um despertar também, reforça isso. Eu acredito no movimento protagonista, tanto que o meu trabalho está muito ligado a essa expressão, movimento protagonista. E quando eu vejo o trabalho do Gabriel, e eu conheci ele através de uma outra pessoa que eu vi falando sobre ele, eu disse, quem é esse cara que fala sobre gentileza? E meu coração foi tocado profundamente, né? E eu fico pensando do nosso papel de posicionamento. Sim. E aí, eu queria até jogar essa provocação aqui na conversa, porque eu tenho uma crença. Se nós não nos posicionarmos, a gente abre um espaço muito mais perigoso para o mundo. Então, o nosso papel de posicionamento, de fazer aquilo que acreditamos e de estar nesse movimento, é a gente realmente fazer esse papel de agente transformador. E aí, Gabriel, eu fico pensando quanto que de gente está vindo nesse movimento junto contigo. Como é que é a recepção dessas pessoas? Como é que é essa tua chegada em novas pessoas e nos grupos que tu já conseguiste reunir? Como é que faz para essas pessoas se espalharem dentro desse movimento da gentileza? Chamada capilaridade. Né? Capilaridade. Na verdade, mas antes, Anete, Patrick, a minha decisão de propagar gentileza e me dedicar integralmente a isso, eu fui vencido pelo cansaço, porque na verdade essa inquietação que eu tive em 2009, né, ia contra a tudo aquilo que eu idealizava, porque eu tinha uma vida de executivo nessa rede hoteleira, né, francesa, eu tinha uma vida de executivo, eu tinha uma vida muito bem estabilizada, eu tinha dinheiro, eu tinha uma vida equilibrada, e de repente você deixar tudo, né? E sendo um menino de origem pobre, eu fui ambulante, ou seja, eu tinha conquistado tudo aquilo que muita gente quer conquistar. E de repente você abrir mão de tudo, ali, né? Eu fui vencido pelo cansaço dessa inquietação. A coisa, o incômodo, né, com a situação hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né, de tanta grosseria, de tanto egoísmo, de tanta falta de empatia, falta de solidariedade, né, a competição, não só nas empresas, mas em casa, nas ruas, no trânsito. Né? Então eu fui vencido pelo cansaço. Então as pessoas quando chega um
foi quando aconteceu com a NET. Quando a NET chegou para a Rede Mundial de Gentileza, a gente comemora. É mais um. Sim. Mais um que acredita ou, né, na verdade, está dando crédito àquilo, mesmo que não acredite naquele momento. E tem um ponto aqui que eu queria colocar, que eu acho muito legal. Primeiro, eu passei por esse movimento do mundo corporativo e fiz essa saída, né? Só que o meu movimento foi na direção do audiovisual, do cinema. E duas coisas eu queria pontuar aqui. Primeiro que em 2012 eu encontrei uma programação que eu fui produtora, que se chama Sábados Azuis, Histórias de um Brasil que dá certo. Sim. E viajei pelo Brasil olhando histórias que tinham dado certo. E aquilo me gerou um incômodo profundo, Patrick e Gabriel. Porque eu dizia, gente, o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel? Porque essa galera aí que ninguém conhece está transformando bairros, está transformando cidades. E ali foi um ponto. O incômodo foi tão grande que eu fui buscar novos desafios para a minha vida. Continuei como produtora, mas fui buscar novos desafios que eu pudesse me inserir nesse papel de agente transformador com muito mais força, impactando mesmo. E eu acredito que a gente precisa aproveitar todas as situações cotidianas, porque eu acredito que as situações cotidianas são oportunidades para as nossas micro-revoluções, para aquelas transformações diárias em que eu sou ponte para alguém, eu ajudo alguém a crescer, a se transformar e a ter lucidez diante do que a gente está vivendo, de ter mais consciência diante do que a gente está vivendo. É um termo que tá bem necessário para os dias de hoje, lucidez, né? Porque no mundo dos extremismos que a gente vê hoje, como é que a gentileza, você acha que é um ponto para a gente tentar quebrar esse extremismo que a gente está vivendo hoje? Sem dúvida. Não é o único caminho. Sim. Não é a única ferramenta, não é a única forma, mas é um belo caminho, é uma bela escolha você praticar a gentileza, porque ser gentil é muito mais do que dizer bom dia, boa tarde, volte sempre, né? A gentileza, ela é um complexo de virtudes, de qualidades e de predicados, né? Então, se preocupar com o outro, né, e realmente fazer alguma coisa, isso é gentileza, né? Se incomodar com a fome do outro. E realmente fazer alguma coisa, isso é gentileza. O mundo está cheio de discurso e vazio de prática. Então, hoje, né, gentileza é urgente. Já vivemos a era de que precisamos praticar mais e falar menos, né? Ou seja, deixa que a sua obra fale por si só, né? Que a sua prática fale por si só. Eu recentemente ouvi uma frase, acho que foi do Eduardo Moreira, e ele disse o seguinte, que a gente está precisando muito mais de biografias do que de bibliografia. Perfeito. Muito mais dessa convivência, da história das pessoas. E muitas vezes a gente está muito preocupado com títulos, com desenvolvimento de leituras e pouca convivência. E essa convivência nos alerta para as reais necessidades. Então, estar disposto é importante. Certo. Gabriel, eu te confesso que até semana passada eu desconhecia totalmente você, o seu trabalho, a partir do alerta que a NET nos deu, que você estaria aqui na cidade, que eu fui ler sobre você, vi vários vídeos e me encantei realmente com tudo isso. Vou continuar vai fazer parte? Isso. Vamos embora. Tá caminhando para isso, Vamos embora. Mas te digo o seguinte também, que o fato de ter sido sugerido pela NET, da gente bater um papo, também foi uma chancela para isso, né? A NET é uma pessoa muito experiente, vai fazer agora 20 anos, né, de profissão. Mais de 20 anos. Já mais de 20 anos de jornalismo. Uhum. Então, o fato também dela ter afiançado que seria muito importante a gente não deixar passar em branco outra passagem por aqui também me deixou muito curioso. Eu falei, eu preciso entender o que é a figura do senhor gentileza do Gabriel. Mas você está entendendo por que eu estou feliz de estar em Marabá? Porque todo esse movimento, né, aliás, os grandes movimentos, eles são muito restritos ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Uhum. Eu falei para a NET, a gente precisa ir para o Pará, a gente precisa ir para o norte do país, a gente precisa expandir, porque a gente não tem fronteiras, o amor não tem fronteiras. Então, assim, não existe a pontinha de luz Rio de Janeiro, não existe a pontinha de luz São Paulo, existe a pontinha de luz. Né? E o Pará, e o Tocantins, o Amazonas, Roraima,
Eu preciso ir, eu preciso mostrar para essa gente toda que nós existimos e que eles podem fazer parte desse movimento. Então, quando a iniciativa privada financia essas missões de gentileza por regiões tão ricas, mas tão ricas culturalmente em história, em negócios, né, em gente, eu fico muito feliz porque é uma oportunidade de poder incluir, né, uma chance de incluir outros estados, outras regiões no roteiro. No Pará nós temos o grupo, que é em Belém, sim, na capital. No interior não, né? No interior não. Apesar da NET já ser o nosso braço em Marabá. Pois, no bloco seguinte a gente vai explicar um pouquinho como é que a gente pode fazer, quem já está em casa encantado com isso aí, como é que pode fazer parte desse movimento. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui no SBT. De volta com o programa Observadores desse domingo, destacando para você que esse é o mês de aniversário de 4 anos do nosso programa. Você tem que participar do nosso sorteio de brindes que a gente vai fazer no final do mês, encontrando, né, as dicas para isso nas nossas redes sociais, tá? Então você vai seguir Observadores Marabá no Facebook e no Instagram, e lá você vai entender um pouquinho mais como funciona o nosso sorteio de brindes desse mês. E obrigado a vocês que sempre nos prestigiam. Hoje a gente está recebendo aqui Luiz Gabriel, Senhor Gentileza, que vocês já estão entendendo mais um pouquinho do que significa essa questão do trabalho da Pontinho de Luz. A gente vai falar também sobre a instituição nesse bloco. E está aqui a Anete Pitão, jornalista, nosso colega, está nos ajudando nesse bate-papo, que é anfitriã do Gabriel aqui em Marabá. E a gente estava num bate-papo aqui no primeiro bloco, explicando como é que surgiu, né, a questão da prática da gentileza e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre, institucionalmente, né, como o Pontinho de Luz está se espalhando. A Anete falou sobre capilaridade, né, sobre como essa ideia está sendo abraçada. Ela é uma das pessoas que abraçou. Mas eu queria te perguntar o seguinte: a gentileza, ela está algo tão raro que as pessoas recebem até com meio... Estranheza, né? Estranheza. Essa noite passada eu tive que ir à farmácia às 23 horas, né? Um plantão de farmácia, e tinha uma pessoa atravessando a faixa. E ela estava ali esperando pacientemente passar o último carro. E eu parei, né? Quando muitos já não param nem durante o dia, quanto mais à noite, né? E eu parei para ela atravessar. E eu tive que fazer sinal para ela, né? Que, por favor, atravesse. Porque ela estava desconfiada, assim, realmente estava praticando. Gentileza. Exatamente. Que, aliás, é a minha obrigação como motorista, né? É a minha obrigação como motorista, mas não deixa de ser uma gentileza, porque ela não estava esperando que eu cumprisse com a minha obrigação de motorista que segue o Código de Trânsito. Então as pessoas estão meio que na defensiva, porque parece que está algo muito raro. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre a tua dificuldade lá atrás de encontrar, com certeza, a Anete falou sobre bibliografia, de encontrar livros que falassem sobre isso para te basear. A gentileza, ela ainda causa estranheza na sociedade, não só no Brasil. Uhum. Deixando bem claro que não é só no Brasil, essa é uma carência mundial, a carência da gentileza. Então, quando você pratica a gentileza, por mais simples que seja o seu gesto, pode realmente estranhar quem está recebendo aquela gentileza, porque a gente não foi criado para isso. Fomos criados para sermos competitivos e não colaborativos, né? Então, a gentileza, um dos princípios dela é a colaboração ou cooperação. Ou seja, você não faz para ser melhor que o outro. Você não faz para se dar bem. Você faz porque você acredita que aquilo vai beneficiar uma outra pessoa. E quando você tem esse gesto preocupado com o próximo, o maior beneficiado é você mesmo. Te faz tão bem, mas como é que uma coisa que nos faz tão bem é tão raramente colocada em prática? Sabemos o que queremos na nossa sociedade, não só em Marabá, não só no Pará, não só na região norte, não só no Brasil. Sabemos o que queremos, sabemos a cidade ideal que desejamos viver, que queremos viver.
sabemos como é trabalhar, a empresa que nós desejamos trabalhar em relação à cultura organizacional, clima organizacional. Sabemos o motorista que desejamos para a nossa cidade, né? Em relação à educação e à civilidade. Mas a gente não começa. Então, o mais importante, a coisa mais importante para que a gente transforme hoje a nossa cultura, que é uma cultura de guerra, isso é de 500 anos atrás, né? Numa cultura de paz, você tem que começar, você tem que ser o primeiro. Ah, mas lá na minha empresa ninguém é gentil. Seja você o primeiro. Ah, lá em casa ninguém é gentil. Seja você o primeiro. Ah, lá no trabalho, aqui em Marabá, nenhum motorista respeita a faixa de pedestre. Seja você o primeiro a respeitar. Porque nessa que você para o seu carro para uma pessoa atravessar a faixa de pedestre, pode ter uma criança do outro lado da rua. Ela vai ver o seu gesto. Olha, ela vai crescer com a... Pô, mas um dia eu vi o cara fazendo isso. Porque gentileza também é copiável, ela é influenciável. Perfeito. Anete? Tem uma frase que a gente escuta muito, que assim, exatamente por essa falta de disposição que muitas vezes a gente está tendo, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. E aí a gente vai fazendo as nossas desistências cotidianas. E a gentileza, o ato da gentileza, nos provoca a afetar o outro, através desse comportamento nosso, de não desistir. Porque dá trabalho você ser mais gentil, dá trabalho você ser colaborativo, porque você precisa, muitas vezes, ter um enfrentamento de situações que você diz: nossa, como é desgastante. Nossa, eu vou ter que ir para esse embate algumas vezes. E gentileza não é ser passivo. Muito pelo contrário. É ter uma ação positiva diante de situações que muitas vezes estão deixando pessoas tristes, pessoas deprimidas, pessoas em situação de risco, pessoas em situações vulneráveis. Então, se posicionar e ser esse agente de gentileza faz parte desse ser que tem que ter disposição para fazer isso. Então, não é só deixar para lá. Eu devo entender, Anete, então, do que vocês estão falando, que isso é um exercício? Deve ser exercitado diariamente? Diariamente. A gente não pode negligenciar as oportunidades que a gente tem todos os dias diante de nós para essa prática, né? E isso pode salvar muita gente, como o Gabriel tem feito, através dessa questão da própria, as demandas da fome, que ele se depara todos os dias. Nós, mas ele como esse agente que trabalha nisso o tempo inteiro. Certo. E até ele coloca, na tua biografia, você coloca lá, ativista, né? As pessoas agora que já estão entendendo um pouquinho como funciona, estou vendo casos devem estar, a grande maioria, maravilhadas com isso. Como que elas podem se inserir nisso, né? O Pontinho de Luz, pelo que eu entendo, é um movimento. É um movimento. Na verdade, o Pontinho de Luz é uma grande família, né? Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz. Então, as pessoas e grupos se conectam a Pontinho de Luz para fazer parte desse movimento e adotar a gentileza como um modo de vida, vamos dizer assim, né? Então, somos uma grande família. Existem várias formas de fazer parte. Você como indivíduo, a sua família como um grupo, muitos movimentos solidários se juntam à Pontinho de Luz também, através do Movimento Terceiro. Igrejas, centros espíritas, grupos de amigos, pessoal da academia, por exemplo, o grupo da faculdade. Então, fazem contato com a gente, pode fazer através das redes sociais, que a gente mostra, a gente orienta como que faz parte, como que é possível fazer parte de todo esse movimento. Então, a gente tem uma programação mensal de ações que acontecem por todo o Brasil e mundo, né? Então, eu vou passar um final de semana em Belém agora. Será, Gabriel, será que tem alguma ação da Pontinho de Luz em Belém? Provavelmente vai ter. Eu posso ir? Lógico que pode, porque não tem fronteiras, né? Então você vai, eu vou para São Paulo, posso? Lógico que pode, né? Então você é Pontinho de Luz em qualquer lugar do mundo. Então as empresas podem aderir à Rede Mundial de Gentileza, os grupos informais ou formais, grupos religiosos, indivíduos. Mas eu moro numa cidade tão pequena, não tem como formar um grupo. Mas é você mesmo. Né? Existe forma para isso. Hoje, Patrick, somos mais de 100 mil pessoas no Brasil e mundo. É bastante gente. É muita gente. Muita gente. Esse foi o censo de janeiro de 2019.
Esse ano ainda não começamos o nosso censo, todos os anos a gente faz um censo interno da Pontinho de Luz, mas eu acredito que a gente já tem ultrapassado 150 mil pessoas, porque chegou muita gente em 2019, muita gente na Pontinho de Luz. Mas não tem nenhum tipo de exigência, não. Você quer mesmo pessoas que estejam com o coração aberto para isso. Não tem que ser graduado. Não, imagina. Não, qualquer ser humano, Disposto que a dar esteja espaço. disposto a adotar a gentileza como modo de vida, como um estado de vida, né? E que possa fazer alguma coisa pelo próximo na prática, né? Porque o mais importante que falar de gentileza é praticar a gentileza e realmente é disso que a gente precisa hoje. Certo. Anete? E eu acredito que é fortalecer movimentos que já existem também, Também, né? isso que vão mesmo. se juntando. E quantas pessoas, talvez, que estejam ouvindo a gente, estão entristecidas ou com desesperança? Eu acho que também tem o papel de levar esperança. Olha, tem jeito. Vem com a gente, vamos fazer parte disso, né? Vamos ser apoiadores desse movimento, #colaborativos, Sim. né? Então eu acho que isso resgata uma versão nossa que às vezes pode estar adormecida, desesperançosa, fragilizada, com tanta coisa, e inclusive as informações, né, Patrick? Sim. Hoje, a velocidade com que se chega às informações de violência, de coisas que realmente deixam a gente mais fragilizados é muito grande. Então, fazer força, fazer esse esforço de levarmos essas informações, de que tem gente falando sobre gentileza, de tem gente fazendo parte desse movimento, é incrível. Até, eu lembro que na década passada, um termo que estava muito na moda, terceiro setor, né? Que era uma coisa inatingível, era muito amplo. E eu acho que a gente deixou um pouco de teorizar essa coisa de terceiro setor e passou a ser mais ativo. Ativo. Né? Eu acho que a tua iniciativa faz parte disso, né? É a prática. É a prática, exatamente. Prática. Nós deixamos de ficar ali só, vamos botar aqui na estante, isso aqui é terceiro setor. Não, agora nós estamos vendo essas iniciativas realmente alcançando pessoas e mostrando do que isso é capaz. E não esperar, Patrick, estar num momento de vida ideal para isso. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, mas eu gostaria muito de fazer parte, mas eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, estou para baixo, estou com depressão, estou doente. Depois que eu melhorar, eu me junto à Pontinho de Luz. É exatamente o contrário. Vem para a Pontinho de Luz para melhorar. Né? Vem para a Pontinho de Luz porque gentileza é esperança. A gentileza traz isso para a gente, proporciona isso. Tem um estudo científico da Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Esse estudo foi conduzido por Dr. Forin, um italiano radicado nos Estados Unidos. Ele comprovou cientificamente que a prática da gentileza causa bem-estar emocional. Ou seja, a cada gesto de gentileza, por mais simples que seja, por exemplo, é pegar um copo d'água e entregar para a Anete, o cérebro manda comando para as glândulas e as glândulas vão disparar hormônios do bem-estar na sua corrente sanguínea. Sim. Então, a ciência comprova que a prática da gentileza faz bem à saúde emocional, mas tem outra coisa, né? Faz bem para o espírito também. Né? A ciência não comprova isso, mas a gente sabe. Faz bem para quem pratica e para quem recebe. Certo. E eu acredito que tem um despertar aí para a questão do servir e ser útil. E nós estamos vivendo um momento, e eu não sei se vocês concordam ou não, de desconfiança. Então, fazer com que o movimento da gentileza e o Pontinho de Luz apareça com transparência, mostrando que é ético, vai tirando, desmistificando essa desconfiança, dissipando essa desconfiança e despertando no outro essa vontade de servir, de ser útil. Eu acho um termo muito importante, ética, né? Também tem que estar presente em tudo, em qualquer iniciativa. Tudo. Gente, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo. Hoje nós encantados aqui descobrindo essa filosofia, esse movimento que é o Pontinho de Luz, que defende a gentileza, né?
E eu te confesso, Gabriel, que eu, quando vi, né, fui ler, eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui nessa gentileza aqui, alguma teoria, alguma mega teoria e tal, quando eu vi que é realmente a prática da gentileza, pura e simplesmente a prática da gentileza, que inclusive é defendida por você em livro, né? Sim, tem um sim. livro recém-lançado que é o... Não, o recém-lançado é o Missão de Amor. Missão de Amor. Mas existe o Gentileza no Trabalho, Aham. que foi um livro dedicado à prática da gentileza no ambiente profissional. O Gentileza no Trabalho é aqui de 2009? 2012. 2012, tá aqui. Gentileza no Trabalho. E o outro livro é Como Driblar a Raiva no Trabalho. No Trabalho, Esse que é o de 2009. Exatamente. Então, os dois primeiros foram dedicados ao ambiente profissional, ou seja, o primeiro da raiva, como que você vence a raiva e utiliza a raiva para poder dar certo, para poder transformar. E o segundo, Gentileza no Trabalho, que é a minha dissertação de mestrado, né, a importância da gentileza no dia a dia, no trabalho. E o último agora, foi lançado agora em janeiro, Missão de Amor, ele é novinho. Por que Missão de Amor com 3 R's? Pois é, né? É uma boa pergunta. Para ressoar. Na verdade, exatamente, é mais ou menos isso. Na verdade, a palavra amor, com 3 R's, é uma identidade de um pontinho de luz. Então, é simplesmente uma forma da gente, nas redes sociais, se identificar. Ih, caramba, aqui que é pontinho de luz, eu escrevi amor com 3 R's. Tá aí. Né? É só uma identidade da gente, né? O Missão de Amor são as dificuldades e desafios que os missionários encontram no Brasil, principalmente no sertão e nas comunidades urbanas dominadas pelo tráfico de drogas e milícia. O trabalho dos missionários é cada vez mais importante, né? Principalmente na América do Sul, que a gente tem encontrado, né, situações tão contraditórias, né? Nós aqui internamente no Brasil encontramos situações Sim. totalmente diferentes, né? Ou seja, os desafios que vocês enfrentam como comunidade hoje no Rio de Janeiro são enormes. Nós temos os nossos aqui também como nortistas, né? Como sociedade que está inserida no contexto amazônico de floresta, né? Tivemos ano passado toda essa discussão sobre ambientalistas, não ambientalistas, em meio à floresta sendo consumida pelo fogo, que é uma realidade que a gente enfrenta mesmo, mas parece que tomou um grau mundial, né? Todo um debate. Como é que vocês viram isso tudo? Então, na verdade, a gente fica assim, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então, é sempre o questionamento de um pontinho de luz. Qual é a minha tarefa? Né? O que eu posso fazer? Eu não posso ir lá na Amazônia e jogar um balde d'água mas o que eu posso fazer aqui? Né? Aqui na minha cidade, aqui na minha casa, para poder fazer a minha parte, né? Para poder realmente transformar. Agora, o que a gente tem visto nessas missões, que não são, as missões Pontinhos de Luz, não são missões religiosas, porque a Pontinho de Luz não é uma organização religiosa. Né? Temos membros de todas as religiões e de não religiosos também, de ateus também. Né? Então, assim, o que a gente tem visto nessas missões é um Brasil desconhecido. Então, quando você faz uma incursão pelo sertão, pelo agreste, né? Ou por dentro de comunidades gigantes, por exemplo, como o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré no Rio de Janeiro, né? Você começa a descobrir coisas que nem a mídia sabe, que nem a imprensa divulgou, que ninguém sabe. Então, pessoas que não têm banheiro em suas casas, né? Aliás, não são casas, são quadrados feitos de barro ou de lona ou de plástico. E ali elas vivem. Então você imagina um cômodo de 2x2 para 11 pessoas. Nossa. Sem banheiro, sem água encanada, sem esgoto, não precisa nem falar. Sem comida. Né? Pessoas que estão totalmente à margem. Pessoas que vivem numa metrópole, né? Numa metrópole como o Rio de Janeiro, mas que nunca viram um mar. Né? Crianças que nascem, não têm as vacinas, não têm certidão de nascimento, porque a mãe tem o filho lá dentro da comunidade. É difícil imaginar, né? Difícil de imaginar. Que o braço da sociedade, realmente, como deveria ser, não chegue a essas pessoas. Não né? chega. Agora, essa realidade não por exemplo, as comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pela milícia, né, e pela narcomilícia hoje, que está se expandindo, infelizmente, não é exclusividade do Rio de Janeiro. Então, hoje, existem comunidades com o mesmo perfil em São Paulo, onde nós atuamos, em Salvador e em Recife. Então, são essas 4 capitais que nós desenvolvemos algum tipo de trabalho social
dentro dessas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Então, é uma realidade muito cruel e muito difícil. Então, o que eu posso fazer? O que eu, como indivíduo? Beleza, então, o que eu posso fazer como indivíduo vai dar certo, pode transformar, imagina se eu me juntar a você. O que você acabou de falar foi uma ótima introdução para o que nós vamos tratar agora, né, Anete? Vamos jogar aqui na tela, Marlon, por favor. Aqui é a Pontinha de luz. Pontinha de luz, né? Para as pessoas poderem identificar quando baterem com você aí na internet. É o nosso sol, é a nossa sol. marca. Aqui também geração de gentileza também. Vamos passar aqui mais uma, por favor. Então, graças a esse teu pensamento aí, várias coisas que você defende, aconteceu isso aqui também na tua vida, né? Aconteceu. Apesar de Niterói é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Pois é. Luiz Gabriel Thiago, de 39 anos, tinha época, né, de 2017, essa notícia, é idealizador da rede de solidariedade Pontinho de Luz. Eu queria que a Anete falasse sobre isso e fizesse essa pergunta para o Thiago, para o Gabriel, como é que ele chegou a essa indicação. Tem um ponto que vai se unir a isso, que é esse ambiente de hostilidade que a gente tem vivido, essa coisa binária, né? Bonito ou feio, bem e mal. E eu acredito que o pontinho de luz, ele vem ser essa temperança, vem ser esse equilíbrio, né? Gabriel, como é a utilização dessa ferramenta que a gente falou, gentileza como ferramenta cotidiana, para fazer essa reverberação, essa ponte que vai brilhar internacionalmente? Como é que tu acreditas Minha nisso? gente, é vontade de fazer alguma coisa, é decisão, é despertar, é consciência, né, de fazer o bem, de praticar. Volto a dizer, gentileza não é só ser educadinho, usar as palavrinhas mágicas. Gentileza não é só redes sociais, aliás, não é nada. É do lado de fora, é do lado de fora. A gente vive numa sociedade tão dolorosa, um momento tão doloroso, não só no Brasil, volto a dizer, mas no mundo, não é só no Brasil, cada país com as suas dificuldades, com as suas dores, né? Que quando você estende a mão para o próximo, aquilo causa uma comoção. E gentileza, ela contagia. Você vê a gente juntar mais de 100 mil pessoas com o mesmo propósito de fazer o bem, de combater a fome, né? A gente distribui abraços nas ruas, né? Aquela plaquinha, abraços grátis, né? A gente faz isso, a gente distribui flores, a gente ajuda asilo, orfanato. É da potência a influência? É da potência, exatamente isso, é potencializar, é dar gás. Gabriel, por isso que isso aqui me chamou a atenção, porque assim, quantas vezes na vida a gente vai conhecer alguém que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? Eu acho que está na mesma categoria de receber, está a indicação, porque no meio de, né, bilhões de pessoas no mundo, né, de você ser percebido uma iniciativa, e nós estamos falando de uma iniciativa que você acabou de traduzir, não é você entrar no meio de, talvez seja muito simples, muito mais simples, né, ser percebido para uma indicação dessas, alguém que foi lá no meio de uma guerra, né, vamos separar aqui os dois lados de uma guerra, ser percebido por uma filosofia, por um movimento que chama o outro a sair do seu lugar, do seu ponto de conforto, né, para agir, para encontrar o outro, o seu semelhante, é muito difícil. Muita coisa. É muito raro. Muita coisa. Olha, essa indicação de 2018, porque hoje nós temos 3 indicações ao todo. Foi a minha indicação em 2018. A indicação de 2018 não foi nem pela prática da gentileza, nem pelo fomento da gentileza, foi pela liderança estratégica. Ou seja, como que um sujeito é capaz de liderar mais de 100 mil pessoas no mundo. Então foi pela liderança em 2018. No ano passado, 2019, também fui indicado ao Nobel da Paz, mais uma vez pela liderança da Pontinha de Luz. E nós tivemos no ano passado a indicação da Pontinha de Luz como instituição. Então eu concorri junto com a Pontinha de Luz, né, um indivíduo e um coletivo, concorreu ao Nobel da Paz. Agora, a Pontinha de Luz foi indicada não pelo trabalho no Brasil, olha só, foi indicada pelo trabalho no Oriente Médio. Porque nós temos grupos no Irã e grupos na Índia. E esses grupos se juntaram para combater a fome no Iêmen.
Então foram eles que levaram que nos levaram a essa indicação do coletivo Mundo da Ponte de Luz ao Nobel da Paz de 2019, né? Pelo trabalho lá. Então eu fico do Brasil, eu fico baseado lá em Niterói, lá é o meu quartel-general, é minha casa também, né? Organizando e pensando formas, Patrick, de minimizar esses conflitos. O final do ano passado foi todo dedicado a esse conflito do Irã com os Estados Unidos. Nós temos grupos no Irã e temos grupos nos Estados Unidos. Então, um brigando com o outro, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? O pessoal dos Estados Unidos com medo, o pessoal do Irã apavorado. Né? A gente e nós por tabela, né? E nós por tabela. Por sabemos o efeito que uma guerra para valer teria mundialmente. Exatamente. Né? Então, assim, é minha responsabilidade. E fui criticado por isso. Com tanta gente passando fome no Brasil, você se preocupando com o iraniano, se preocupando com o americano. Eu estou me preocupando com o ser humano. Com um ser humano que veste uma camisa nossa, brasileira. Falaste uma coisa muito importante. A gente ouve realmente muito isso aí, né? Pô, mas está tão longe da nossa realidade, por que a gente tem que se preocupar com a turma que está lá? Pois é, porque somos humanos, não tem fronteiras. Uma sociedade de paz, uma cultura de paz, ela derruba os muros. Né? Derruba os muros. E então não tem o brasileiro e o venezuelano, tem o ser humano. Anete, é meio que também sair da sua zona de conforto, né? Sim, eu acho que é importante a gente ter uma clareza sobre o poder da nossa influência. E parece que às vezes quando a gente fala de influência, pertence a um grupo. E cada um de nós tem um nível de influência, um poder de impacto. O que a gente tem feito com isso? E quando a gente tem esse questionamento, a gente pensa, meu Deus, será que eu estou usando essa influência da melhor forma possível para transformar, para fazer parte de movimentos que estão aí disponíveis, né? E que basta a gente procurar um pouco mais e sair, se deslocar desse lugar, né? Desse lugar que às vezes é confortável, mas que não leva a gente a mudar, a transformar. É o que você propõe, inclusive, no seu trabalho de mentoria, né? O movimento protagonista. Sim. Em primeiro lugar, é a gente gerar esse pensamento crítico, ter essa lucidez do que está se passando em nossa volta. Eu acredito que isso vai nos levar para uma consciência e um ser muito mais maduro. E esse ser mais maduro vai ser um ser mais autônomo, onde eu faço sem precisar estar o tempo inteiro precisando de reforço externo. Porque eu estou muito mais consciente sobre o que quero, sobre o meu papel no mundo, sobre o meu papel na minha cidade, no lugar onde estou. Então, quando o Gabriel fala assim, mas o fulano ainda não está fazendo, não tem gente respeitando, só tem gente grossa no meu trabalho, é esse momento em que eu me posiciono. Não, mas espera lá, eu não faço parte desse grupo. Eu faço parte de um grupo que sim, que transforma, que é gentil, que usa as oportunidades de uma maneira bacana, para que a gente possa, sim, ter novos resultados, né? Novos resultados de vida, novos resultados profissionais, novos resultados sociais. Verdade. Gente, nosso tempo estourou. Eu quero voltar, hein? Quero voltar. Já está convidado, para a gente seria uma honra, Gabriel, eu estou encantado com o teu trabalho, confesso que eu realmente já confessei isso, né, que eu realmente desconhecia. Vou cada vez mais mergulhar no teu material, tô devorando as coisas que eu encontrei tuas no YouTube. Tô achando muito bacana e... É só doideira, viu? Tô achando ótimo te conhecer também. Vi pelos poucos momentos aqui nos bastidores que o que você está sendo aqui na frente da tela é o que você é, uma pessoa simples e que realmente se preocupa com o mundo à sua volta. Eu me arrumei para vir aqui no programa, viu? Porque eu não uso paletó não, viu, gente? Eu vou bonitinho, né? Porque eu vou ser paraense até... essa semana ainda serei paraense. Porque, como eu falei que não tem fronteiras, né? Então, estou em Marabá, vou para Parauapebas, passo alguns dias lá. Então, enquanto eu estiver no Pará, eu serei paraense. Então, a minha primeira aparição no Pará, né? Na televisão, então eu vou me arrumar bonitinho. Mas obrigado nas redes pelo sociais... respeito, pelo carinho com o nosso telespectador. É carinho, é respeito com o pessoal que está em casa, né? É só para fazer uma vista boa, né? Mas eu sou muito simples. A simplicidade é um dos pilares da gentileza. Ou seja, você ser simples. Ser simples não significa ser medíocre.
Sim. Né? Porque as pessoas, você é simples, mas eu não posso ter carro? Pode ter carro. O que a gente não pode é ostentar, é se achar melhor do que o outro. Uma vida simples é Ser cumprimentar arrogante. todo mundo, né? Somos todos iguais. Então, falar com a menina lá de baixo, me oferecer um cafezinho. Né? O pessoal da produção, que é impressionante, são todos incríveis, você é incrível, o paraense é incrível. Obrigado. Por favor, o Pará também faz parte do Brasil. Eu estou aqui, eu estou me sentindo em casa, eu estou feliz demais de estar aqui. Que bom, a Estou honra é feliz nossa. demais. Então, eu não sou fluminense. Hoje e nos próximos dias, se me perguntarem na rua de onde eu sou, eu falei, eu sou paraense. Tá aí, que ótimo ouvir isso. delícia. Sucesso na tua missão. Obrigado. Novamente por tirar um tempinho para estar aqui conosco. Você não tinha oficialmente nenhum compromisso aqui em Marabá, né? A não ser visitar a NET. Eu te agradeço por tirar esse tempinho de estar aqui conosco. A NET também, maravilha te ter aqui. Vou te trazer outras vezes esse ano, já te aviso. Até para Obrigada. falar do teu trabalho também. Estou em dívida com você com isso, de te chamar aqui para a gente falar sobre N coisas. Você que é uma mente maravilhosa que está sempre aqui à nossa disposição em Marabá. Eu agradeço, assim, eu acho essa oportunidade incrível da gente poder se espalhar, né, se espalhar com as pessoas aí que estão em casa nos assistindo. Obrigada por essa oportunidade, por essa ponte. Não está em dívida não, porque eu acredito muito que esse é o momento certo. Eu tinha que estar com o Gabriel, já seguia ele um tempo, a gente já vinha trocando coisas. E como o Gabriel me recebeu, não só na rede social, como depois tivemos um contato, mas é como ele é essa expressão. E isso me encantou porque é tudo aquilo que eu acredito, da gente cada vez mais se aproximar. Né? E se aproximar é a gente poder usar dessa nossa essência, de quem nós somos, de sermos essas pessoas únicas que nós somos. Que bom, maravilha. Você é uma pessoa única, Gabriel também. Estou maravilhado de ter podido estar com vocês aqui. Quero agradecer vocês de casa, agradecer a Angélica, nossa diretora aqui da TV Correio SBT, que nos incentivou também no sentido de aproveitarmos a presença do Gabriel. Fez tudo para que a gente pudesse gravar aqui num dia que não é o nosso dia natural de gravações, para a gente se adequar à agenda do Gabriel e da NET. E também agradecer à jornalista Fabiane Barbosa, da nossa equipe do Jornal Correio e do portal Correio de Carajás, que está aqui nos bastidores, tomando nota também para preparar uma matéria também sobre a passagem do Gabriel por Marabá. Obrigado a você, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Um ótimo domingo a todos, até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.